Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 12 em Campo, desta sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022, dia em que o Corinthians conheceu as datas das semifinais da Copa do Brasil. Em sorteio realizado hoje pela manhã, na sede da CBF no Rio de Janeiro, ficou definido que os mandos de campo, horários das partidas que definem os finalistas da Copa do Brasil. Primeiro jogo definido, dia 24 de agosto, portanto, próxima quarta-feira, Fluminense e Corinthians no Maracanã. Então, o primeiro jogo, o Corinthians faz fora de casa. Repito, quarta-feira que vem, dia 24 de agosto, às 9h30 da noite, no Maracanã. E o jogo de volta, Corinthians decide em casa, jogo de volta no dia 14 de setembro. Dia 14 de setembro, também 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Portanto, Corinthians decide em casa. Corinthians decide em casa, assim como o Flamengo, que pelo sorteio faz o primeiro jogo contra o São Paulo, também no dia 24, na próxima quarta-feira. O Corinthians joga no Rio e o São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi. E no dia 14 de setembro, inverte, o Corinthians joga na Neoquímica Arena contra o Fluminense e o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã. Então, datas definidas, horários, os confrontos, tudo já definido. Eu gosto muito de decidir em casa, eu acho que com o apoio do torcedor, e vimos isso contra o Atlético Goianiense, é muito difícil vencer o Corinthians jogando em São Paulo, na Neoquímica. Então eu gosto muito desse sorteio, ter o Corinthians decidindo a vaga, jogando em casa diante do seu torcedor, o que faz uma diferença muito grande, né, em termos de decisão. Bom, posto isso, o Corinthians tem pela frente, primeiro, o Fortaleza, no próximo domingo, jogando lá no Ceará. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e aí é muito provável que o Vitor Pereira segure um pouco alguns jogadores, já que o desgaste da partida contra o Atlético Goianiense foi muito grande, foi uma partida que mexeu muito com a questão emocional, com a questão física de alguns jogadores. Portanto, acredito até num time um pouco mexido. Vitor Pereira costuma fazer isso, costuma dar aquela mesclada na equipe. Então, acho que ele até segura alguns jogadores para a partida contra o Fortaleza, imagino que sim, para ter força máxima contra o Fluminense já na próxima quarta. E o que seria a força máxima? Basicamente, o time que vimos contra o Atlético Goianiense. É o time que deve entrar em campo na quarta-feira. Então, por isso que no domingo contra o Fortaleza, talvez uma equipe um pouco mesclada, para tentar um resultado lá que é muito importante. O Corinthians, desde o início do Campeonato Brasileiro, se mantém entre os 4 primeiros colocados. Alterna ali entre primeiro, segundo, terceiro, já caiu a quarto, voltou para segundo, enfim, já liderou o campeonato. Então, sempre o Corinthians dentro do G4. E é importante um bom resultado em Fortaleza para que isso se mantenha, para que isso aconteça. É natural que estamos a poucos jogos de uma final, estamos a 2 jogos, de uma final de Copa do Brasil, um título importantíssimo, que já rendeu ao Corinthians mais de 16 milhões de reais e pode render mais 60 milhões aí, o time sendo campeão da Copa do Brasil, o que seria o 4º título da equipe do Corinthians. O Corinthians, que é tricampeão da Copa do Brasil, seria o 4º título em boa hora, para dar uma acalmada, para dar uma tranquilizada no ambiente que chegou a ficar meio conturbado, meio muito disque-disque, depois da eliminação contra o Flamengo pela Libertadores, a derrota do Palmeiras, mas tudo muito esclarecido, tudo muito conversado entre jogadores, entre comissão técnica, os atletas
dizendo que realmente estão comprometidos e empenhados ali com o Vitor Pereira e vice-versa, o Vitor Pereira também, que já recebeu proposta do Corinthians para renovar para 2023, só depende dele, mas ele, repito, ele disse que só vai definir isso no final da temporada. Então, o Duílio já fez o convite, já havia feito contra o Palmeiras, mesmo depois da derrota, o Duílio já havia sinalizado que gostaria de ter o Vitor Pereira para a temporada de 2023. E agora, depois da vitória contra o Atlético, esse convite foi ainda mais reforçado. O Vitor Pereira sabe disso, mas ele vai decidir, vai conversar com a família, com a esposa, com filhos, enfim. Ele já está, no final do ano, ele vai estar completando 10 meses longe dos seus familiares, e claro que isso tem um peso, claro que isso precisa ser considerado. Mas o fato é que o Corinthians está vivo nas duas competições que lhe restam. Copa do Brasil, a um passo de uma final. Na verdade, a dois. Primeira partida e segunda. E depois uma final. E vivo no Campeonato Brasileiro, o time ali brigando sempre pelas 4 primeiras posições. Ganhando a Copa do Brasil, já conquista uma vaga automática, direta para a Libertadores no ano que vem, o que seria muito mais tranquilo. Caso não dê, tem o Campeonato Brasileiro ainda para ficar ali no G4 e também conquistar essa vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023. Esse é o cenário do Corinthians atualmente, que vive nessa semana um ambiente muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais gostoso, porque os jogadores, claro, tiraram um peso enorme. A volta do Renato Augusto significa muito para o Corinthians. Nos últimos 3 jogos que o Renato voltou contra o Avaí. Depois enfrentou o Palmeiras e, por último, o Atlético Goianiense. Nesses 3 jogos, o Renato deu 4 assistências. Contra o Avaí, foi dele a cobrança de escanteio que resultou no gol do Balbuena. Passou em branco contra o Palmeiras, mas contra a equipe do Atlético, 3 assistências e 3 gols do Corinthians. Um para o Gil, que fez de cabeça o primeiro gol, e depois 2 vezes deixando o Yuri Alberto na cara do gol, e o Yuri só finalizou. O momento do Corinthians é outro. A chavinha virou. Corinthians muito mais confiante, muito mais vivo, muito mais intenso nessa reta final de Copa do Brasil e, claro, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Estas são as informações do dia do Corinthians. Corinthians que se prepara agora, como disse, para enfrentar o Fortaleza lá no Ceará. Valeu, meus amigos. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Estamos quase batendo 14 mil. Se você está passando por aqui, deixa seu likezinho, se inscreva e ajude o 12 em Campo a crescer. Valeu, meus amigos. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.